Boa noite a todas e todos. Então, hoje é dia 19 de julho e eu vou fazer esse vídeo breve de uma retomada geral do trabalho do Achille Mbembe, Necropolítica. Bom, na aula passada, então, a gente fez uma introdução ao texto, né? Vocês viram a importância da obra do Achille Mbembe para a gente pensar o contexto colonial, e principalmente esse contexto colonial em que surgem as abordagens antropológicas, né, da, da, das escolas de pensamento britânicas. Né? Então, a gente viu já, né, o impacto das teorias de das teorias evolucionistas em antropologia. E daí a gente viu um pouco o que a gente vai começar a ver, né, a função social desses conceitos de nativo e de sociedade primitiva através do trabalho do Adam Cooper. E daí, com aquele Mbembe, a gente está trabalhando um pouco o contexto do imperialismo e colonização, né, no qual emergiu a abordagem teórica e metodológica da etnografia, mas também através do qual se consolidou a prática antropológica enquanto uma formação acadêmica e também enquanto uma profissão, né? E uma profissão muito ligada aí na primeira metade do século XX aos estados nacionais europeus e aos seus projetos estratégicos, né? Bom, e vocês tinham que fazer aí duas questões para a nossa atividade 3. Né? Então, uma, pensando a partir do texto Necropolítica de Achille Mbembe, quando afirma que, da negação de qualquer vínculo comum entre o conquistador e o nativo, provém a constatação de que as colônias possam ser governadas na ilegalidade absoluta, aos olhos do conquistador, vida selvagem é apenas outra forma de vida animal, uma experiência assustadora, algo alienígena, além da imaginação ou da compreensão. De que modo é possível relacionar esse ponto de vista do conquistador, no exercício da necropolítica, ao mito da sociedade primitiva, tal como discutido por Adam Cooper? Né? Então, aqui exatamente o que a gente está trabalhando. Né? A relação entre a elaboração desse mito da sociedade primitiva, e como vocês viram no texto do Achille Mbembe, ele não é só formulado, né, pelo campo da antropologia, ele é imaginado e conceitualizado a partir de amplas áreas, né, das ciências humanas e da filosofia, e ele se relaciona, né, com o projeto imperialista e colonizador, e também com o projeto de constituição dos Estados-nação e as suas, a emergência das guerras, né, das guerras imperialistas e também das guerras entre os Estados europeus. Né. E daí uma segunda questão, escolha dois casos, exemplo, discutidos por Achille Mbembe, né, e daí para vocês contextualizarem, historicizarem, né, e mostrarem a relação entre esse caso e a violência colonial. Né. Então, eu apresentei um pouquinho o Achille Mbembe, que é um historiador, né, também com formação em ciência política, que atuou principalmente, né, ao longo da carreira dele em departamentos de história. Ele tem uma perspectiva, né, muito influenciada pela obra, pelos trabalhos do Michel Foucault, mas também da Hannah Arendt, como a gente pode ver no texto. Né? E ele hoje, com as suas obras traduzidas para o português, é um intelectual de grande influência no campo da antropologia no Brasil. Tá? Então, ele é um historiador, um pensador dos Camarões. Né? A obra dele tem uma forte perspectiva filosófica também,
Ele tem, né, um doutorado na Universidade de Sorbonne, em História, e daí também uma formação, né, de especialização em Ciência Política, também na França. Né. E ele tem uma carreira longa, como a gente viu na aula passada, que passa por diversas instituições, principalmente universidades norte-americanas, e ele se torna diretor executivo no final dos anos 90, início dos anos 2000, do Conselho para Pesquisa, para o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais na África. Né? Esse é um cargo muito importante, e isso vai dar uma notoriedade a ele também, e depois ele vai ser convidado a ser professor de visitante em diferentes instituições, principalmente nos Estados Unidos. Né? Então a gente viu um pouco da estrutura do trabalho, falei para vocês da importância da gente observar essa estrutura, né? Então ele tem um início numa introdução, daí ele desenvolve os argumentos, né? A partir da relação entre política, trabalho, da morte e o tornar-se sujeito, o biopoder e a relação de inimizade, necropoder e ocupação colonial na modernidade tardia, né? E daí ele vai falar muito dos assentamentos, do apartheid, do conflito na Palestina, e daí ele vai depois trabalhar com esse conceito de máquinas de guerra para falar principalmente de, né, um ator político e necropolítico muito forte hoje em dia, inclusive no Brasil, que são as milícias, os grupos paramilitares. E daí ele vai concluir, né, apresentando para a gente uma figura de pensamento, né, que é uma reflexão sobre essa figura do homem-bomba, né, aquele que transforma o próprio corpo em uma arma, né, como um extremo dessa necropolítica. Né. E daí, então, apresentei para vocês alguns dos focos, né, desse trabalho. Então, entender as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte, né, então aí o conceito dele de necropolítica, e reconfiguram profundamente as relações entre a resistência, o sacrifício e o terror, a insuficiência do conceito de biopoder, então ele vai trabalhar esse conceito de biopoder ao lado desse conceito de necropoder, né? Então, o biopoder como controle dos corpos e das vidas de populações por aparatos de poder exercidos pelos estados modernos, né, que escolhem quem deve viver e quem deve morrer, né, quem deve viver em sociedade, quem deve ser separado da sociedade, né, quem é amigo do Estado e quem é inimigo do Estado. Então, para explicar as formas contemporâneas de subjugação da vida ao poder da morte, né, e daí ele vai concebendo ao longo desse texto, desse ensaio longo, esse conceito, essa abordagem interpretativa pelo conceito de necropolítica. Né? Então, armas de fogo são implantadas com interesse de destruição máxima de pessoas e criação de mundos de morte. Né? Então, ele vai investigar a criação também tecnológica, né, de modos de matar um maior número de pessoas num menor intervalo de tempo. Então, essa equação ela é fundamental para a gente entender também essa perspectiva do necropoder, da necropolítica. Né? E ele vai, em determinados momentos do texto, entender a partir de algumas imagens topográficas, né? Que são os campos de concentração, as fazendas nas colônias, os campos de refugiados e os distritos, né, os bantustões na África do Sul. Então, tem uma série aí de imagens topográficas que ele vai analisar para entender como é que se constituem esses campos de morte. Bom, daí ele vai trazer esse conceito do Foucault de biopoder, né, e vai mostrar a importância da gente pensar nessa divisão. Então, como é que os estados nacionais, né, têm um papel fundamental nessa divisão entre as pessoas que devem viver e devem morrer, né, entre essa diferenciação da espécie humana em grupos e uma subdivisão da população, né, em subgrupos, um estabelecimento de uma censura biológica, né, através do racismo, por exemplo. Então, a gente tem
essa relação entre a soberania e um estado de exceção, um estado de sítio. Que ele pode, como a gente viu na aula passada, né, tá com relação, né, então um estado, no caso do imperialismo europeu, os estados europeus, né, os países com relação às suas colônias, mas também no interior de um mesmo país, né, em determinadas regiões tidas como mais modernas, mais civilizadas, né, onde com mais recursos financeiros e tecnológicos com relação a outras regiões, outros estados mais pobres e com maior desigualdade, né? E também no interior de uma mesma cidade, né? Então, bairros, isso que a gente vê em muitas cidades brasileiras, né? Bairros nobres e bairros pobres de periferia, né? Então, a gente vê, por exemplo, né, as estatísticas sobre assassinatos ou os assassinatos feitos, né, pela polícia militar, cometidos pela polícia militar contra jovens, muito maior em periferias, em favelas, do que nos centros urbanos ou em bairros de elite, né, em condomínios, por exemplo. Então, a gente tem espaços, né, numa mesma cidade em que as vidas são mais ou menos respeitadas, né? Então, esses espaços, né, e esses estados de exceção se reproduzem em menor escala e em mais larga escala, tá? Então, ele projeta algumas questões iniciais, né? Então, sobre quais condições práticas se exerce o direito de matar ou se deixa viver, né? E outra questão fundamental vai ser qual é, né, nos sistemas desse Estado-nação e exercem seu poder a partir, né, de equações entre soberania e política, é a relação entre política e morte, que só funciona em estado de emergência. Então, daí, retomando, né, e fundamentando esse argumento nessa perspectiva sobre o biopoder, né, ele vai trazer o conceito de raça e mostrar como, né, em muitas perspectivas do pensamento ocidental, né, que opera muito a partir de um conceito de razão, civilização, né, a desumanidade de povos estrangeiros foi sempre usada, teve sempre uma função política, né, de domínio sobre o outro. Então, essa política da raça, ela se equaciona com uma política da morte. Então, existe uma economia desse biopoder e uma função do racismo, né, como uma regulação, né, da distribuição da morte e tornar possível as funções assassinas do Estado, né? Então, essa condição, né, isso se torna uma condição para a aceitabilidade da população desse fazer morte, né, e desse monopólio do Estado, né, como operador, né, como dispositivo operador desse fazer morte, dessa triagem, né, dessa separação entre quem deve morrer, e daí inclui-se populações ou grupos sociais inteiros, né, e quem deve viver. Então, se torna muito importante esse conceito de estado de exceção, né, e daí ele vai fundamentar esse conceito em diferentes partes do texto, né. Ele vai dizer que as teorias sobre o estado de exceção, né, as reflexões partem dos estudos sobre o nazismo, totalitarismo e os campos de concentração, e daí ele vai ancorar, né, uma base da reflexão dele no pensamento da Hannah Arendt, né, e vai conceber esse conceito de campos de morte. Então, onde o estado de exceção não apenas como uma suspensão temporal do Estado de Direito, das regras, da cidadania, dos direitos e deveres, das políticas públicas, né, de um reconhecimento da humanidade de todos os grupos sociais, né? Então, uma suspensão não só temporária, mas de um arranjo espacial permanente que se mantém continuamente fora de um estado normal da lei, né? Então, o estado de exceção se torna a regra, né? Então, e nesse contexto, né, existe a emergência do direito de matar, né? Então, se torna um estado de os estados de
exceção, né, estado de emergência, fazem surgir, né, esse direito de matar de modo padronizado, rotineiro, né, e acrítico. Né? Então, a crítica política privilegia, né, e daí ele vai fazer toda uma crítica geral e generalizante às teorias do Estado, as teorias políticas sobre o Estado moderno, que privilegiam, né, o conceito de razão, uma normatização da democracia, né, como um dever ser dos Estados modernos, né, e fundamentando nisso um projeto de modernidade e uma soberania sobre o território. Né. Então, essas teorias, né, se valem de uma oposição entre a guerra e política e vão se fundamentar, né, dizendo que os estados de direito, né, se embasam, né, em projetos de autonomia e na realização de acordos coletivos mediante comunicação e reconhecimento. Né. Então, a soberania, nesse caso, se configuraria como uma autoinstituição e autolimitação. Né. E a soberania seria a realização dessas sociedades, das suas capacidades de autocriação pelo recurso às instituições. Então, é uma perspectiva normativa da política. E daí a crítica que ele apresenta para a gente. Né? Existem formas, né, de soberania que buscam não a autonomia, mas a instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material de corpos humanos e populações. Né? E ele vai mostrar como isso é recorrente. Ele vai ter leituras, né, vai buscar também fundamentação em alguns filósofos e pensadores, né, como o Hegel, e daí ele vai mostrar como Hegel, né, apresenta, né, toda uma relação entre a morte e o tornar-se sujeito. Né, então, o ser humano nega a natureza, né, num esforço de reproduzir a natureza e as suas próprias necessidades, transformando-se, né, e transformando a natureza por meio do seu trabalho e da luta. Né? Então, isso seria isso que ele traz para a gente, o conceito bipartido de negatividade. Né? Transformando a natureza, o ser humano cria o mundo, né? Mas nesse processo também se expõe a sua negatividade. Então, é no confronto com a morte que esse sujeito também coloca em movimento a história. Então, a política é a morte que vive uma vida humana. Tá? Então, a vida, né, do sujeito, né, do espírito é aquela que não teme a morte, né, mas se confronta com ela e segue um caminho histórico. Né? Então, a soberania, no caso, seria arriscar a totalidade de uma vida. E daí ele vai mostrar como o Bataille, né, que daí é um pensador de grande influência na sociologia, na antropologia e na filosofia, né, vai ter uma outra visão sobre a morte, sobre o Estado, sobre a soberania. Então, ele vai trazer, né, um conceito de vida, a vida entendida, né, como espasmos, né, como momentos intensos, né, e entendida também no confronto com a morte. A morte, estruturando uma ideia de soberania política e de sujeito. A morte percebida como a putrefação da vida, mas também como a fonte da vida e ao mesmo tempo como algo repulsivo, né? Para as pessoas, uma coisa que as pessoas querem afastar. Então, a morte ela é retirada do horizonte de significação e nisso surge também o conceito de soberania. Né? Então, a soberania, o soberano, né? O sujeito soberano, né? É aquele que consegue dissolver as fronteiras, né? Ele consegue também agir como se não houvesse morte, né? Ele consegue agir, né, como se a morte não tivesse significado. Né? E ele é aquele que confronta as proibições, né, e viola as proibições. Então,
a soberania é vista como a faculdade daquele que tem o poder de transgredir, né? E superar os limites, né? Superar as fronteiras a partir da sua agência, né? Então, a política, no caso, né, ela é colocada como um jogo, né, de violação de tabus impostos pela sociedade, né? Então, daí ele também tem uma visão, né, da relação entre sexualidade, corpo e os limites de si, né? Então, isso seria o caráter luxurioso da morte, né? Então, uma relação entre morte, soberania e sexualidade. Então, a sexualidade é entendida na violência e dissolução dos limites de si e do próprio corpo. E daí ele vai apresentar também, né, uma visão crítica e uma problematização aí a partir da obra do Karl Marx. E daí ele vai dizer, né, que o Marx apresenta, né, uma fundamentação de uma autocriação histórica da humanidade como um conflito entre a vida e a morte, os caminhos que levam à verdade histórica, né? Então, a superação do capitalismo e da forma mercadoria, né, de todas as contradições que isso gera em termos de desigualdade entre os homens, né, entre os seres humanos, pelo advento do comunismo, né, geraria a abolição das relações de troca, fazendo com que as coisas apareçam como realmente são, né? E daí se supera também as oposições entre sujeito e objeto, entre ser e consciência. Só que o que ele mostra é como, né, essa visão do Marx ela implica numa militarização do trabalho, um desmoronamento da distinção entre Estado e sociedade, né, que culmina no terror revolucionário. Então, a impossibilidade de você ter, né, enquanto cidadão, uma crítica ao Estado, né, então toda crítica ou contraposição sendo vista como uma inimizade, e esse sujeito sendo transformado em um inimigo do Estado, um contra-revolucionário, né, e ao mesmo tempo uma erradicação da pluralidade, né, de visões e de perspectivas sobre o que é trabalho, sobre o que é igualdade, sobre o que é liberdade, né? Então, uma tentativa de uniformização das diferenças, e diferenças que são culturais, ontológicas, né? Então, a crítica dele ela é muito forte, né? E ele vai fundamentar essa crítica, né, nisso que ele vai dizer, né, que a atenuação das distinções entre os campos culturais, né, e o modo como a liberdade é significada, né, em diferentes culturas, em diferentes povos, né, o campo da necessidade, né, então como é que existe também uma diversidade de modos de entender o que é trabalho, o que é necessidade, né, faz com que esses processos, né, preconizados pelo pensamento marxista, né, sejam processos necessariamente violentos, né, e que instauram, né, ambientes e sociedades baseadas no terror, né? Então, isso é uma crítica muito profunda ao pensamento do Marx a partir desse olhar, né, da relação entre vida e morte e sobre o necropoder, né? Então, ele vai trazer como um caso problema, né, o Estado nazista e a consolidação do direito de matar, né? Então, um Estado que é um arquétipo de uma formação de poder, né, que equaciona Estado racista, Estado assassino e o Estado suicida, e uma percepção profunda da existência do outro como um atentado contra a minha vida, né? Então, a necessidade de exterminar o outro, o diferente, né, porque senão eu vou ser exterminado. Então, uma racionalidade da vida que passa pela morte do outro, né? E isso a gente já começou a ver na aula passada, né? O Estado nazista, né? Então ele institui
uma tecnologia de morte, que são as câmaras de gás, uma tecnologia impensável sem a industrialização, impensável sem o colonialismo, né? Então, o que é a câmara de gás? Né? Uma serialização de mecanismos técnicos de conduzir a morte, pessoas à morte, mas em larga escala e em curto espaço de tempo. Né? Então, existe uma desumanização e uma industrialização da morte. Então, uma racionalidade instrumental, produtiva e administrativa incidem sobre esse Estado nazista. Então, e daí um outro momento muito importante é quando o Akin Mbembe vai trazer para a gente, né, que se instaura um racismo de classe. Né? Então, a partir do quê? De algo que a gente tem que observar muito bem, né, nesse curso de antropologia, que é numa comparação entre as classes trabalhadoras e os selvagens do mundo colonial. Né? Então, as diferentes populações, né, diferentes sociedades ameríndias, né, tribais, aborígenes, né, de diferentes partes do mundo são vistas, que eram vistas, né, como não humanas, né, e passíveis de violência por esses estados europeus, né, passam a ser equiparadas às classes trabalhadoras europeias, né, e a determinados grupos étnicos europeus ou que vivem na Europa, como no caso dos judeus. Né? Então, essa equiparação faz com que também essa violência colonial possa ser utilizada por esses estados nacionais, né, contra determinados grupos étnicos das suas próprias sociedades, né, ou grupos de classe social, né, como no caso da classe trabalhadora. Então, uma ligação entre a modernidade e o terror que provém de diferentes fontes. Né? E daí ele vai fazer uma análise da Revolução Francesa, vai dizer da institucionalização da guilhotina como um modo do Estado de matar pessoas que eram vistas como inimigos do Estado. Né? Então, essa dimensão de uma tecnologia de morte. Né? Então, que vai permitir eliminar um grande número de pessoas, né? E que vai levar a uma fusão entre razão e terror. E daí ele vai trazer também, né, como um caso, problema, a questão da fazenda, né, e do escravo, daí, né, do sistema escravagista e da negação da humanidade. Né? Então, a perda dos direitos sobre o seu corpo, sobre o seu lar, né, a perda de um lar, a perda de um status político, a redução, né, da pessoa a um preço enquanto instrumento de trabalho e a um valor enquanto propriedade, né, pertencente a um outro, a um mestre, a um senhor. Né? Então, a vida cotidiana, né, sendo a partir de uma sensação e um sentimento permanente de injúria. Né? Então, a violência sobre o corpo dos escravos, né, e a observação sobre essa fazenda, né, essas unidades de colonização, como espaços, né, em que o escravo, né, o sujeito pertence a um outro e que ele é permanentemente submetido à violência. Né? Então, ele vai trazer um pouco, né, de como é que isso se tornou possível. Então, se existe toda uma teoria fundamentando, né, o Estado, os Estados nacionais, né, baseado numa igualdade jurídica, né, numa igualdade de direitos entre os concidadãos, né, e também no direito à guerra entre estados, né, vistos como estados civilizados, né, isso se dá numa contraposição a outros estados, a outros países vistos como não civilizados. Né? Então, matar e negociar a paz são faculdades desses estados civilizados. Né? A territorialização também como uma outra faculdade desse Estado, né, desse Estado de Direito, desses Estados-nação, né, e a determinação sobre as suas fronteiras, né, de modo global, isso levando, né, a
a possibilidade de acordos entre estados que se veem a si mesmos como civilizados, né, de entenderem outros estados, né, ou outros países como passíveis de serem suas colônias, né, porque as suas populações não têm estados, nação, e não são civilizadas, né? Então são populações selvagens. Então vejam como esse argumento, né, esse mito de uma sociedade primitiva, ele está ele alicerça o argumento e o pacto colonialista, né, dos Estados-nação ali no final do século XIX e ao longo do século XX. Né? Então, esse suposto de guerras legítimas, né, entre estados civilizados, e o Estado sendo uma medida, né, uma medida da unidade política, da organização racional, da personificação de uma ideia universal. Então, todos os espaços do mundo, né, têm que ser regidos por um Estado. Então, ele é uma forma universal, né, e como um símbolo de moralidade, né? E hoje em dia a gente tem como símbolo de moralidade, por exemplo, a democracia, né, que deve ser imposta ou deve ser, né, a forma de governo de todos os espaços e lugares do mundo, né? Então, também um argumento fortemente imperialista e colonizador a partir, né, de uma forma, de um símbolo de moralidade, né, e um dever ser do Estado, né? Então, isso é muito interessante para a gente nesse curso de antropologia, tá? Então, daí essa dimensão da guerra colonial, né? Então, o que é a guerra colonial? Então, ela não é sujeita às regras, né, vigentes nos estados sede, né, nas metrópoles, né? E é um lugar em que vale tudo, né? Então, qualquer inimizade, qualquer agressão, qualquer tensão pode ser resolvida com a morte do outro, né? Então, surge essa figura das colônias, né? O Achille Mbembe vai mostrar a ligação entre o socialismo nacional, né? Então, o nazismo, o fascismo, né? E o imperialismo ocidental, né? Então, a Segunda Guerra como um momento ímpar, né? Um momento em que essa extensão de métodos violentos e de terror que estavam reservados aos povos ameríndios, aos povos tribais, aos povos aborígenes, se volta contra os próprios civilizados, ditos, né, e autovistos civilizados europeus, né? Então, ele vai construir essa leitura da colônia, né, como uma soberania persistente, e que consiste no exercício do poder à margem da lei, né? Então, se a soberania é vista pelas teorias da política, né, como fundamentada na legislação, nas instituições, nos direitos, na igualdade jurídica, né? Nas colônias, não. Né? Essa soberania se impõe de modo vertical e à margem da lei. Né? Então, é uma paz pensada como uma guerra sem fim. Né? Então, as colônias pensadas como fronteiras, né, zonas de guerra e desordem, e existe uma suspensão da ordem judicial. Né? Então, uma zona de violência permanente, né? E a vida do outro, né, é vista como uma vida selvagem, uma vida natural, semelhante à vida de animais. Né? Então, a humanidade ela é destituída dos outros, né, das populações que são, né, as populações originárias das regiões em que vai se impor esse Estado colonial, né? E daí a violência como uma forma de impor as regras e a territorialização desses estados, né? E isso gera o terror colonial, né? Então, as terras selvagens, né, vistas como terras de morte, né, e várias ficções sobre o outro, né, sendo veiculadas para justificar essas mortes em massa, né, e essas guerras imperiais. Então, a ocupação colonial, ele vai dizer, né, sinteticamente, que ela consiste numa apreensão, numa demarcação
e uma afirmação de controle físico geográfico sobre o outro, destituindo os regimes de propriedade, os valores, as tradições culturais, né, as vidas de milhares de pessoas, e instituindo regimes também de exploração extrativista e de muita violência, né? Então, populações inteiras são retiradas das suas terras, são realocadas, são proibidas de circular, né? Então, e tudo isso, né, com base no terror e na violência. Então, é um Estado que não se impõe a partir de regras, de leis, de instituições, e de uma moral, né, que seria o esperado desses Estados-nação, esses Estados de direito fundamentados numa teoria moderna do direito, da política, né, mas sim no terror e na violência. E daí ele traz o exemplo do apartheid, né? Então, esse regime de segregação racial, que foi iniciado na África do Sul, em 1948, né, por esse primeiro-ministro, e que durou até 1994, quer dizer, muito próximo, né, e uma segregação de direitos, né, mas também o impedimento, né, de circulação, de propriedade, a negação de cidadania, de corresidência, né, de casamentos entre pessoas negras e pessoas brancas, né? A negação do direito de ir para cidades, né, de acesso às terras tradicionais das suas próprias famílias, né, e um estado de controle dos corpos das pessoas e de violência, de mortes contínuas, né? Então, um estado de violência permanente que dura aí pelo menos 50 anos do século XX. Aí ele traz como exemplo também o caso da Palestina, né? E daí esse conflito que se embasa, né, no direito divino da existência do Estado, né, em disputas violentas entre diferentes povos que habitam a região da Palestina tradicionalmente há milhares de anos, e o Estado de Israel, que se impõe depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, essa ocupação de um novo Estado, e um Estado fundamentado num direito divino, né, o Estado de Israel, leva a expulsões em massa, a campos de refugiados, a reassentamentos, a guerras e morte, né, e ao que ele vai chamar de terror sagrado, né? Por quê? Porque escavações vão mostrando como, né, milhares e milhares de pessoas desapareceram, foram assassinadas, enterradas em valas comuns e que vão surgindo como ossadas, né? Então, a expressão máxima desse terror, né, e dessa violência. Então, ele vai dizer que se constituem campos de batalhas, hoje, né, nesse, né, em meio às chamadas guerras globais, né? Então, a busca por forçar os inimigos à submissão, mas não necessariamente ocorre a ocupação territorial, né? Porque a violência e a soberania buscam ser impostas a partir de máquinas de guerra, né? Essas máquinas de guerra são exércitos regulares, não necessariamente ligados a estados-nação, né? São, a maior parte das vezes, milícias, grupos armados, paramilitares, né, que podem estar num país e depois se deslocar para outro, que tem relações não só com o país onde elas estão, mas relações transnacionais, né, e que vão fazer a proteção, né, a guarda de grandes corporações que exploram minérios, petróleo, ouro, né? E a gente tem grupos desses atuando hoje no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, né? E que
estão a cargo de proteger, né? Por exemplo, o narcotráfico, né? As plantações de coca para cocaína ou a exploração ilegal do ouro. Né? Então, a ideia é forçar o inimigo à submissão, e esse inimigo podem ser populações tradicionais que moram numa determinada região, né? Ou estados, prefeitos, né? Políticos, juízes, e essa imposição pela violência e coerção dentro de determinados territórios. Né? E daí ele vai fechar o trabalho fazendo essa leitura sobre essa figura do homem-bomba, aquele que transforma o próprio corpo em uma arma e que age a partir de uma lógica do martírio, né? Então se tornando um mártir a partir do momento em que ele pratica o homicídio e o suicídio em nome de uma causa, em nome de uma religião, né? E ele se diferencia, né, de uma outra figura que é o sobrevivente, né? Aquele que viveu a violência, o terror, né? O que eles chamam de caminho de morte, né? E sabe dos outros que tombaram, que foram exterminados, mas ele permanece vivo. O homem-bomba, ele se suicida, né? Ele morre, né, em nome de algo pelo qual ele está supostamente lutando, né? E ele se aproxima, daí tem especificidades, né? Ele vai dizer que é diferente o homem-bomba como estratégia de guerra, é diferente da guerra infraestrutural, aquela guerra que usa aviões, que estão bem distantes dos alvos e miram em pontes, usinas hidrelétricas, usinas atômicas, em tudo que é estrutural para um país, né, visando gerar dificuldades para esse país, mas não necessariamente nos civis, né, na população. O homem-bomba, ele se aproxima ao máximo do que ele vê como sendo inimigos no cotidiano, né, e ele busca cometer o seu ato em espaços públicos, espaços em que as pessoas comuns estão circulando, como os metrôs, como os cinemas, como os shopping centers. Então, uma outra estratégia, né, de violência e de exercício da necropolítica, muitas vezes posta em prática por grupos paramilitares, grupos por milícias, por grupos paramilitares ligados a determinadas religiões, mas uma estratégia muito diferente. Então, ele vai mostrar essa diferença e como é se tornar o próprio corpo uma bomba, né, uma arma que mata centenas de pessoas, né, é algo muito diferente e também se coloca como uma tecnologia, inclusive, de invisibilização de si enquanto arma. Então, é isso. A gente vai procurar continuar com essas reflexões do Achille Mbembe a partir da leitura dos autores de antropologia que vão estabelecer essa escola, que é estrutural funcionalista, em meio aos contextos das guerras mundiais e da colonização europeia e principalmente da colonização britânica, né? Então, a gente vai observar muito essa questão, né, dos campos etnográficos, das pesquisas terem sido feitas em países e em territórios que eram colônias ocupadas nesse modo imperialista, né, pela Inglaterra. Tá? Então, é isso, e daí vamos dialogando a partir das próximas semanas. Agora a gente vai começar o trabalho essa semana com o texto do Bronisław Malinowski e também com um filme sobre o campo etnográfico realizado por ele nas Ilhas Trobriand, né, com as populações de lá, os trobriandeses. Tá bom? Então é isso. Boa noite, muito obrigado e até a semana que vem.